Bom dia, vocês estão chegando, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Opa, probleminha para fixar. Aí, consegui fixá-lo. Muito bem, bom dia, vamos chegando, vamos colocar aqui na sala todo mundo. Hoje temos mais uma edição do Talks aqui, essa série de lives que eu comecei na segunda-feira, trazendo sempre para vocês uma empresa aí do setor de tecnologia, de serviço para o varejo e que vão conseguir ajudar vocês nesse momento aí que estão buscando soluções, de inovações, respostas para muitos dos problemas. E hoje o nosso papo é muito bacana, faz todo sentido, né? Que é digitalizei meu negócio e agora, né? E o nosso convidado vai ser o Diego Cruz da Fortinet. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, deixa eu ver se o nosso convidado já está com a gente aqui. Já chegou? Ainda não chegou. Enquanto ele chega aqui, a gente vai aquecendo os nossos motores. Ele é um formato, um spin-off do evento chamado Retail Tech Club. Tá? Diego, tudo bem? Como tá? Olá, Caio. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Escutando bem aí, Escutando cara? muito bem. Tranquilo? Perfeito. Só fazer uma abertura breve aqui enquanto o pessoal vai chegando com a gente, tá bom? Conforme eu ia dizendo, o Talks, ele é uma iniciativa, um spin-off do evento que se chama Retail Tech Club. Para quem não conhece o Retail Tech Club, vai no retailtechclub.com para ter mais informações. É um evento que mensalmente, lá na Gouveia de Souza, produzido pela GS Up, que é uma unidade de negócio na Gouveia de Souza, nós temos trazido aí tanto palestrantes de gestão, de inovação de negócios, tal, quanto startups. Já passaram quase aí 60 startups pelas quase 16, a gente está indo para a 16ª edição do evento agora, são quase 60 startups que passaram por esse evento, todas elas voltadas para o varejo, olha que bacana. Tem uma iniciativa muito legal que a gente lançou também no começo do mês, que é um e-book chamado As 33 Soluções e Oportunidades para o Varejo Enfrentar a Crise, quando a gente nem estava falando muito em crise de varejo, estava falando só da quarentena e tudo mais, e foi super bacana esse projeto, queria depois que você desse uma olhada mais atenciosa para ele, tá? E alguns recadinhos especiais. O primeiro dele é que nós já estamos com inscrições abertas para a próxima edição do Retail Tech Club. Se você for no meu perfil, você vai ver lá, já tem indicado para você, ou no link da minha bio você consegue se inscrever para o Retail Tech Club. Nessa edição de maio, no dia 14 de maio, tá, às 9 da manhã, nós vamos trazer o Luiz Rasquilha. Tá, na minha opinião, um dos maiores, se não o maior especialista em inovação, tendências, tá? Para falar sobre cenário pós-Covid. 14 de maio talvez seja a semana que a gente está começando aí a retomada dos negócios, está derrubando algumas quarentenas também aqui em São Paulo. E vai ser um momento super propício para a gente discutir de cenários possíveis, né? Como a cada 48 horas aí a gente está mudando tudo que a gente está vendo e como que a gente vai poder progredir nos negócios, vai ser exatamente no timing perfeito para você poder estar com a gente e retomar os negócios. Além do Rasquilha, vão estar com a gente o pessoal da Retail App, o pessoal da Look S e o pessoal do Ambit. 3 startups com negócios fantásticos para o varejo que você precisa conhecer sobre gestão, sobre estoque. Vale muito a pena conhecer essas startups. Bom, meu convidado de hoje, Diego Cruz, da Fortinet. Diego, muito bom ter você aqui, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço Viu? a Obrigado mesmo, cara. oportunidade. Um bom dia a todos e acredito que o conteúdo hoje vai ser um conteúdo bem legal aí de bate-papo. Não, sem dúvida nenhuma. Diego, para quem não conhece o Diego e para quem não conhece a Fortinet, fala um pouquinho aí de você e explica para a gente um pouquinho o que a Fortinet faz no mercado, Não, como é que legal, vocês têm legal. atuado no mercado Bom, hoje. eu sou um profissional de segurança da informação que já atuo nesse segmento há mais de 10 anos. Porém, com tecnologia eu atuo desde os meus 15 anos, então já tenho aí uma história aí de pelo menos 20 anos trabalhando com tecnologia, né? Sou um apaixonado por tecnologia, sou um apaixonado pelo que eu faço, né, na área que atuo hoje com segurança da informação e acredito que o que eu faço hoje contribui muito com a vida das pessoas, né? Porque hoje a segurança digital ela é muito importante no nosso dia a dia, né? A Fortinet... Uhum. Sem dúvida. Opa, cai. Não, eu Sim, falei sem total. dúvida, ainda mais no contexto que a gente está, que tá todo mundo Exatamente. conectado nesse Agora a momento, gente né? está evidenciando muito isso. A Fortinet ela é uma empresa americana situada na Califórnia e que possui já 20 anos de história. É uma empresa que tem como DNA soluções de cybersecurity
de segurança da informação, mas que ao longo dos anos veio se inovando e complementando o portfólio e fazendo agregações de outras soluções, não só propriamente de segurança, mas trazendo soluções de infraestrutura, fazendo com que a segurança fizesse parte de outras soluções que antigamente no mercado não eram propriamente classificadas dessa forma, né? Então, até para ter um pouquinho aí do que é a magnitude da Fortinet em contextos globais, a Fortinet hoje ela representa aí praticamente 1/3 do fornecimento de equipamentos de segurança, os tradicionais firewalls, UTMs, o NGFWs, praticamente 1/3 dessa produção global é da Fortinet, né? Então hoje a gente possui aí mais de 450 mil clientes espalhados pelo mundo, e quando eu penso nessa visibilidade, olhando o contexto de América Latina e Brasil, a expressividade nossa ela é muito grande também. Isso são dados de IDC que apontam que de cada 2 equipamentos de segurança entregues no mercado da América Latina e do Brasil, um é Fortinet. Ou seja, 50% aí da abrangência de market share a gente possui aí de forma regionalizada aqui no Brasil. Para o varejista que está com a gente, para o pessoal que está assistindo a gente aqui e não tem ideia do que a gente está falando quando a gente fala de segurança de informação, do modo mais claro, o que é um firewall, o que a gente pode colocar para eles assim, qual que é o contexto desse equipamento de segurança que a gente está falando hoje para eles? A gente pode classificar que o firewall, né, seria uma parede que nós estabelecemos entre o seu mundo corporativo, a sua empresa, tá? E o mundo externo, o mundo da conectividade, o mundo da internet. Essa barreira ela existe justamente para fazer com que os acessos que você faça a esse mundo externo sejam um acesso seguro, sem trabalhar, por exemplo, com nenhum tipo de exposição sobre dados e sistemas corporativos e confidenciais da empresa. Okay. É o que protege, então, todas as informações de um ataque hacker, de vírus, etc. E por aí vai, que aí é a linguagem que o pessoal conhece um pouco mais fácil. É isso mesmo? Somos os mocinhos desse mundo, vamos classificar dessa forma. Então, os hackers tentam trabalhar algum tipo de ataque, algum tipo de ofensiva sobre a infraestrutura desses clientes. A gente está ali para proteger vocês disso. Maravilha. Rapaz, no meio desse contexto todo, eu queria que você me colocasse, como é que foi esse baque dessa situação do coronavírus para uma empresa como vocês? Isso ainda em termos ainda institucionais, tá? Como é que isso afetou o negócio de vocês, assim, hoje? Pensando mais em gestão de em negócio. Em Minas Gerais, a Fortinet ela teve uma preocupação global com todos os seus funcionários, né? Então, ela teve medidas que foi de preservar a saúde dos seus funcionários, então trabalhou uma orientação muito forte para que saíssem dos escritórios, evitassem as aglomerações, que foi as recomendações globais que todo mundo sofreu, né? Mas, em linhas gerais, isso aqui, para a nossa cultura da Fortinet aqui no Brasil e América Latina, nós já tínhamos uma cultura muito forte relacionada ao home office. Então, essa questão de você se constituir dentro de um espaço de trabalho, dentro da sua casa, a grande maioria dos funcionários da Fortinet já praticavam isso. Então, nesse ponto em específico, eu sinto que a gente não teve muita dificuldade. Mas a questão maior aí foi fazer com que todo esse cenário, né, que a gente já somos acostumados, fosse percebido também pelo mercado, que o mercado não sentisse esse impacto, falasse, putz, ferrou, agora eu não consigo fazer mais o que eu fazia antes, né? E aí a gente teve muita preocupação nesse sentido. Bacana. Mas em termos gerais, assim, o mercado houve maior procura ou menor procura? Porque todo mundo correu para o digital, isso é um fato, né? Mas isso impacta diretamente, aumenta o negócio de vocês no primeiro momento? Como é que vocês perceberam essa movimentação no primeiro impacto aí da notícia? Algumas linhas de negócios, né, direcionadas ao campo de segurança da informação. Então a gente possui lá, eu diria que uma série de entregas dentro desse guarda-chuva grande que é a segurança da informação. Em alguns desses pontos relacionados à entrega de segurança da informação, sim, a gente teve muito aumento de procura, sim. Principalmente no que tange o negócio home office, né? Putz, preciso continuar o meu negócio, mas preciso que o meu usuário trabalhe de casa. Como eu faço isso, né?
E aí a gente teve alguns movimentos muito, eu diria, muito bruscos, né, das companhias para poder fazer isso do dia para a noite, né? E o legal nesse contexto é que a Fortinet, alguns dos diferenciais que ela possui é justamente na forma como ela entrega o seu produto no mercado, né? Então, por exemplo, a funcionalidade de VPN, que é a funcionalidade que habilita com que o seu funcionário que vai trabalhar da casa dele acesse o ambiente da empresa de forma segura. Ou seja, ele vai fechar uma estrada privada da casa dele com a empresa, onde só ele vai ter aquele acesso, né? Então, isso é a VPN. Então, essa parte relacionada à VPN, a gente teve muita procura, sim, por algumas empresas que não estavam com a capacidade para poder suportar todos os seus usuários nesse modelo, mas a gente também teve um cenário que foi muito favorável, que muitos clientes que pensaram que teriam que investir mais para poder suportar essa infraestrutura se surpreenderam com a solução atual, porque a solução atual já estava licenciada, já estava habilitada para poder suportar tudo isso, né? Então, é um ponto que é um diferencial da Fortinet, que é a questão relacionada a como a gente licencia esse produto. Muitos no mercado licenciam isso de forma apartada. A gente já entrega isso dentro de um bundle único. Então, alguns clientes se surpreenderam nisso e falaram, puta, que legal que a gente já tem isso aqui habilitado, pensei que ia ter um baita problema para poder fazer isso acontecer, e na realidade a nossa ajuda nesse contexto, ele foi mais pontual, em termos de esclarecer alguma dúvida, como configurar, esse tipo de coisa. Bacana. Cara, eu queria conduzir a conversa com você em dois momentos que eu acho que são de extrema importância. Um que é assim, nós estamos com uma pauta hoje que é digitalizei meu negócio e agora, né? Que o contexto disso, o pessoal que está chegando aqui com a gente e tal, é realmente assim, uma série de empresas que não estavam no digital, desde as redes sociais até um e-commerce, ou até mesmo as pessoas trabalhando no campo digital, né? No teletrabalho, como está sendo chamado também o home office hoje no português. Mas, de fato, né, as empresas não sabiam lidar com esse processo, né? Então, eu quero separar em duas questões. As questões do home office, que são de suma importância para as empresas entenderem, né, o que pode ser feito, e depois a questão do e-commerce para a gente trabalhar, e depois tem uma questão que eu quero trazer contigo também, de LGPD, depois para a gente conversar também. Vamos começar pelo e-commerce, cara, pelo home office, né? Pelo home office. Bom, quase todo mundo aí, dentro dos cargos possíveis, né? Quem podia colocar o funcionário em home office, de fato colocou, né? Tem uma grande gama de funcionários, de pessoas hoje trabalhando no home office. Queria que você explicasse, antes, em linhas gerais, o que vocês têm encontrado de cenário de adaptações e como foram essas nuances aí, o que vocês foram encontrando pelo caminho, né? Do pessoal que foi adaptando o home office. E quais são os riscos? As oportunidades do home office elas já estão escancaradas, né? Dá para ser um pouco mais produtivo, dá para você oferecer para o teu trabalhador talvez mais qualidade de vida, porque é menos deslocamento e tal. E até na questão do real estate, das locações, do tamanho dos escritórios, isso pode mudar de uma maneira benéfica para todo mundo, se todo mundo souber trabalhar. Mas quais são os riscos do home office, né, cara? Queria que você colocasse esse contexto para a gente, trouxesse um pouquinho dessa informação. Do que vocês acharam quando as empresas estavam se adaptando? A gente até falou, só para lembrar, de uma questão, tem gente que acabou cedendo desktop para o funcionário levar para casa de alguma forma, que não tinha nem aparelhagem para esse cara trabalhar na casa dele, né? Conta pra gente um pouquinho acho que a dessa questão história aí do home toda. office no Brasil, ele está sofrendo uma quebra de paradigma, né? Existia um preconceito muito grande das empresas. Ninguém acreditava que pessoas poderiam ser eficientes no até home em office, situações tá? que eu já passei em reuniões com clientes e tal, né? Com C-level de empresas, quando a gente falava um pouco, né, da forma de trabalho da Fortinet, você fala assim, puta, mas como é que vocês conseguem garantir a produtividade desses funcionários? Cara, assim, a gente garante como? Todos sabem a sua obrigação, sabem o que precisam entregar no final do mês, então a gente acredita que todo mundo está compromissado nisso, né? Então, baseia-se uma relação de confiança aí no final das contas. E aí o exemplo que esse cliente nos trouxe foi que eles tiveram uma tentativa de ir para o home office na época e que um determinado dia, que era o dia do rodízio da pessoa, ela ficaria em casa, né? Ok. Deu o Legal. primeiro Então, passo. primeiro Só que passo. aí
oportunidade que surgiu, falou, pô, no dia desse home office dessa pessoa, surgiu uma reunião que era presencial na empresa, assim, ó, não vai dar para ser home office, vai ter que vir para essa reunião. E aí a pessoa falou assim, não, mas eu já marquei um compromisso, um outro compromisso particular nesse meu dia e tal, então quer dizer, a pessoa estava tratando a questão daquele dia de home office meio como uma folga. Então isso realmente é algo cultural uma folga. Que eu acho que existia muito no passado. Mas eu tenho até... Tem sempre aquele paradigma, né? Que o cara vai estar assistindo televisão, com as pernas para cima, de havaiana, de bermuda. E que se o cara estiver produzindo, cara, o cara pode estar com o outfit que ele quiser, cara, entendeu? Mas assim, existe sempre esse paradigma das empresas, tinha essa questão da produtividade, da cultura, né? E até se a cultura da própria empresa não iria se perder no home office. Eu trouxe até né, uns indicadores aqui, que indicadores de um infográfico que a Fortinet produziu, e que traz como fonte o IDC, que 95% das organizações afirmam que permitir o trabalho remoto aumentou a retenção de funcionários. Então, a gente já parte de um ponto relacionado à qualidade de vida, que talvez o funcionário passe a perceber com o trabalho em home office, só pelo fato dele ter mais conforto com relação ao trabalho dele. Esse é um negócio muito legal. 85% dos funcionários dizem que atingem a produtividade máxima quando trabalham remotamente. Isso aqui é um indicador da Forbes. 72% dos funcionários trabalharão remotamente até o final de 2020. Isso daqui é um indicador do IDC. Eu não sei exatamente quando saiu esse indicador, se foi antes ou pós-Covid. Se falava bastante. Não, foi antes. Antes de Covid já se falava bastante do trabalho remoto, como ele estava avançando e tudo mais, mas, rapaz, em todos os contextos, né, uma coisa que o coronavírus acelerou todo mundo foi a inovação dos processos, né? A Momo está falando aqui, Momo 0604, teve aumento de produtividade também, né? E, pessoal, duas coisas, não deixe de colocar perguntas aqui pra gente, para ir guiando aqui essa conversa também, e não deixe de clicar nesses coraçõezinhos aqui para nos ajudar a impulsionar esse live enquanto está acontecendo aqui, tá? A gente vai até meio-dia com essa conversa, tá bom? O que mais de... Agora sim, quais são os riscos do home office? A gente está falando das coisas boas ali, dos grandes... Mas quais são os grandes riscos do cara hoje estar num home office desestruturado? Entendeu? Como é que funciona? Primeiro, o que é o desestruturado para as pessoas entenderem e quais são os riscos dele? A gente percebeu de impactos, né, para poder entrar nesse contexto de risco. Nós percebemos que as empresas elas não estavam preparadas para poder fornecer toda a infraestrutura que era necessária para esse trabalho do home office nesse momento. Né? Foi algo que veio assim, muito rápido, a decisão foi de um dia para o outro e tem que acontecer. Né? Então, a gente percebeu que muitos clientes com os seus funcionários enfrentaram problemas que eles talvez não pensavam que iam enfrentar, que eram problemas de infraestrutura básica, do tipo, o funcionário não tem um acesso à internet adequado para poder... Quando tem o acesso, exatamente, né? Porque às vezes não tem o acesso na casa dele por algum motivo. Situações onde o cliente fala, puta, eu não tenho acesso à internet na minha casa, porque eu compartilho esse acesso com o meu vizinho, aí às vezes o sinal cai e não dá certo. Cara, loucura. E aí, partindo para outros cenários relacionados ao ferramental mesmo, né? Pensando, pô, tem um notebook, você tem um computador na sua casa que pode fazer esse acesso? Tenho, mas não funciona bem. E aí teve uma série de situações, que foi até o exemplo que a gente já comentou, que um desses clientes habilitou, falou assim, ó, diante desse cenário de dificuldade e tal, e eu precisando garantir a segurança do seu acesso na empresa, assina um termo aqui de responsabilidade e leva o desktop da empresa para sua casa. Ou seja... Cara, saiu no ônibus com dois braços para baixo, com o monitor e para poder garantir, porque essa foi uma forma que essa empresa, que inclusive é um varejista, encontrou para poder garantir que o acesso físico estava de acordo com os compliances da companhia. Né? Porque imagina o seguinte... O Neto colocando aqui, ó, em 2008, um terço dos 410 mil funcionários da IBM já trabalhavam remotamente, né? A Viviane colocou uma pergunta aqui, eu vou deixar para a gente colocar a pergunta, Viviane, um pouquinho mais para frente, pode deixar, tá bom? E aí a Momo complementou aqui que nem as operadoras de internet, né, mesmo que estivesse pagando, estavam preparadas para atuar nessa demanda, né? Questão de infraestrutura.
Eu tenho feito uma opção de fazer essas lives às 11 da manhã, eu tenho até dito para as pessoas, porque É o impossível. horário das 8 e o horário das 6 é extremamente congestionado e o número de problemas com as lives que estão acontecendo são gigantescos, né? Eu prefiro fazer com o pessoal que está realmente interessado em estar com a gente, porque, cara, tá super difícil, tá caindo o sinal, tá, sabe, tem uma estabilidade de conexão para todo mundo, porque tá todo mundo plugado ao Exatamente. mesmo tempo em casa, né? Então, isso tem deixado aí instáveis as Exatamente. internets, os sinais e tudo mais. Não, Mas e você estava o comentando, grande cenário desculpa. que a gente encontra hoje de dificuldade, pensando nesses desafios da segurança para o trabalho home office, o paralelo que a gente tem que fazer, e que é uma consciência de todo mundo que é bancarizado e possui um internet banking, é que o acesso que você faz na infraestrutura remota da sua empresa, ele precisa ser tão seguro quanto o acesso que você faz no internet banking da sua casa, da sua conta. Tá? Porque as informações que Exatamente. você trafega ali, dependendo do contexto de negócio que você está trabalhando no home office, são informações confidenciais, são informações sigilosas, que você precisa ter muito critério e segurança para poder trabalhar a tratativa dessas informações. Então, imagine que. Você tem o cara do financeiro que está no home office, por exemplo, trabalhando com o cartão da empresa, com o número lá, etc. E o cara está conectado na internet que ele tem à disposição de qualquer jeito tal, e pode tomar um bug, um hacker aí, invadir o cara e roubar e sequestrar os dados da empresa aí para começar a gastar de, né? Eu só falando de um problema mais pé Exatamente, no assim, ó, chão ali para o pessoal olhando até entender com a gente, né? contextos do que a gente tem como cenário de exposição e ameaças, nós temos um tipo de ameaça hoje nesse contexto que se chama ransomware. O que é o ransomware? É o sequestro de Uhum. dados. Ou seja, eu não estou mais sequestrando pessoas, eu estou sequestrando dados, informações. Então, o que esse sequestrador ele faz? Ele entra no computador da empresa, ele entra nos sistemas da empresa, nos servidores e criptografa tudo. Fala, ó, criptografei tudo. Agora, para você poder acessar esse conteúdo, você precisa me pagar X bitcoins, que aí é uma moeda digital, que, que, que não tem Que não tem rastreio, exatamente, não que as pessoas consegue não ter conseguem a saber para onde foi, rastreabilidade. A rastreabilidade exatamente. é muito complicada, possível, mas muito complicada de ser feita. E, e aí, Sim, claro. baseado nisso, você vai lá e, se você quer ter aquelas informações de volta, de duas uma. Ou você tem um banco de dados que está, um backup desse banco de dados que está salvo em um lugar que não foi afetado com isso, e você restaura ele e esquece o que esse atacante fez, esquece aquilo que foi criptografado, ou você tem que pagar. E você ter uma tomada de Exatamente. segurança, assim, putz, o que já aconteceu em muitos casos, né? É, pessoal, fui infectado, Fortinet, fui infectado por um ransomware. Criptografaram tudo, tô perdido aqui, cara, preciso de ajuda. Cara, para qualquer empresa de segurança ajudar no momento que essa informação já foi sequestrada é muito complicado. É Já foi, não muito tem. complicado. Já É existiram difícil. casos que sim, que já foi possível quebrar essas chaves de criptografia, restaurar os dados, tal, mas é muito difícil. O trabalho que a gente precisa fazer quando a gente pensa em segurança da informação é um trabalho muito mais proativo. Você tem que pensar antes, porque depois que acontece o problema, você remediar ele é muito mais complicado. Perfeito, perfeito. Cara, e vamos entrar numa outra área também agora. Depois a gente volta um pouco pro home office quando a gente fala da proteção de dados, mas e como é que isso funciona hoje pro e-commerce, né, cara? Como é que vocês conseguem ajudar o cara que está digitalizando o negócio nesse contexto da segurança, da produtividade dos funcionários? Tem muita gente que acabou de embarcar no e-commerce, no digital agora. Como é que a gente consegue levantar esse cara, né? Usando a pergunta aqui, né? Como é que a gente estrutura ou tenta alavancar vendas, né, nesse momento? Como é que a gente ajuda Legal. esse cara do A e-commerce questão nesse da momento? digitalização hoje e a situação que a gente está vivendo, eu acho que está sendo muito oportuno, porque muitos que não esperavam talvez se digitalizar na velocidade que tiveram que fazer, estão fazendo. Eu estou entendendo que a digitalização do negócio para o varejo ele está sendo meio que uma mola propulsora para o cara. Esse cara é o caminho que eu tenho para poder Uhum. talvez me sobressair dessa crise ou pelo menos sobreviver. Né? Até
acho que hoje é muito mais sobreviver Exatamente, total. do que sobressair, né, cara? Porque a gente vem falando aqui, porque aqueles que faziam uma boa lição de casa no varejo, né, Diego? Tinham lá 5, 10% das vendas no canal digital. Esse cara se conseguiu dobrar, exceto dois ou três Muito exemplos que a gente pontuais, tem né? no Brasil, que realmente os caras despontam fora da curva nessa história, né, muito pontuais. Mas assim, se o cara conseguiu dobrar, e a verdade não é essa, a verdade é um aumento de 20%, 15% para a maioria dos negócios, né, tal, que trabalham nessa área digital, não salva, né? Você Uhum. tem 5 que vai virar 10, você perdeu 90. Era 10 que virou 20, você perdeu 80 ainda na conversa. Saiu até de uma grande varejista, né? A recuperação do cara, os números. O título dizia uma coisa, mas o texto dizia outra, né? E eu entendi que eles não conseguiram recuperar tão bem ainda assim como parece que o título sugeria na história. Não vou citar muitos Então eu nomes aqui imagino pra gente quem não que fazer seja, muito porque alarde e eu tal. escutei, foi uma Mas live que eu ouvi esses dados também, né? É, assim, são dados isso, bem interessantes. exatamente, né? Que na verdade falava que não, ele falou assim, 80% das nossas vendas já é online, né? Mas na verdade lá no começo ele fala que eles aumentaram em 20% o e-commerce, né? É que a loja física não tem mais o papel do todo como tinha. Antes era 30% e a representatividade é de 80%, mas num Uhum. todo muito menor, né? Então, assim, é uma É, tá conversa que a atento. matemática Ah, não justifica tanto assim, né? Mas tudo bem, então ajudou os caras, tá? é A isso aí. conversa positiva tá sempre válida, e isso ajuda É. a jogar para cima essa conversa. E bom, mas como é que a gente consegue operar no e-commerce hoje, Diego, com a Fortinet para ajudar o varejista nesse segundo processo de e-commerce? O primeiro é entrar, não é se o cara entrou e vamos lá. O passe para muita empresa entrar no digital foi caro, porque o cara Uhum. não pôde mais escolher, né? Na pressa ele saiu contratando o que estava disponível, saiu fazendo o que estava à mão dele. E pode ter até altos custos de plataforma, de sistema, de conectividade, e aí vai para tentar entrar no online nesse primeiro momento que foi emergencial. Estando no online e sabendo que esses caras vão ter que permanecer no online, está na hora de começar a pensar diferente. Está na hora de começar a pensar como é que eu racionalizo os meus custos, né? Como é que eu vou começar a olhar de uma forma diferente, como é que eu protejo minha empresa, como é que eu racionalizo os custos. Como é que vocês atuam nesse background aí? Qual que é a função de vocês nesse contexto? De ajudar o cara nesse segundo Legal. A momento gente do vem digital. trabalhando aqui uma força-tarefa na Fortinet, que nós estamos batizando de Forte Retail Consulting, que é uma consultoria que a gente está propondo para os nossos clientes, para o mercado de varejo, a fim de trabalhar um assessment nessa infraestrutura para garantir que o movimento que foi feito de forma repentina está de acordo com melhores práticas de segurança, porque se não estiver de acordo esse movimento com a segurança, né, que precisa ser empregada para essa experiência do digital, é, esses varejistas eles podem ter um problema muito sério lá na frente com relação à experiência do seu consumidor na sua plataforma digital. Porque imagine, muito legal que esse varejista que eu sempre comprei no físico agora digitalizou o seu negócio e eu vou comprar online agora. Legal, mas quando ele vai comprar online a experiência não é adequada. Por exemplo, o site ficou fora do ar, a experiência de compra foi lenta, ou a informação que talvez ele inseriu lá, confidencial relacionada a um meio de pagamento, porventura isso foi vazado. Isso gera um impacto na imagem desse Exato. varejista que tentou se digitalizar, ou melhor, que se digitalizou, pensando aí em um modo de sobrevivência e foi com tudo para isso, talvez sem tomar os devidos cuidados, lá na frente pode gerar um custo para ele muito pior, um prejuízo muito maior relacionado à imagem dele. Que aí a questão ela fica Sem incalculável, dúvidas. né? Pô, qual que é o impacto que eu posso ter sobre a minha imagem, dado um panorama aí de exposição digital do meu negócio com os meus clientes. Então, a ideia da Fortinet é proporcionar aí através das tecnologias que a gente embarca, né, um assessment para garantir que as boas práticas de infraestrutura voltada à segurança e até a plataformas de nuvem, cloud computing, estão adequadas para ele poder seguir aí Ok. com passos largos e um piso firme essa jornada dele de digitalização. É porque o que você colocou é de suma importância, porque o e-commerce não é só a cara do site, né? Não é só os clicáveis dos produtos, mas é que toda aquela orquestra funcione no processo, né?
E vocês têm assistido, que vocês têm assistido de problemas hoje nesses e-commerce, nessas questões digitais, né? Você falou aqui, ok, o meio de pagamento e tal, mas o que mais vocês têm assistido de problemas nesse pessoal que entrou numa primeira leva no e-commerce e tem feito algumas coisas? O A que gente vem acontece de percebendo problema que a hoje nesse segurança ela cenário? não faz parte do DNA da maioria desses varejistas, né? Até porque a gente está falando de varejistas, que é o varejista, o pequeno e o médio, né? Que está se digitalizando aí muito massivamente Uhum. nesse momento. E aí o DNA de segurança, até por não ser um DNA de segurança da informação, não ser um DNA do nosso país, as pessoas foram de qualquer jeito e falaram assim, não, o que estão me oferecendo é tudo que eu preciso e vou embora. E aí a gente já começa a perceber aí alguns impactos, porque, para você ter uma ideia, isso chega a ser até um pouco óbvio, né? Porque quanto mais exposto digitalmente, maior é a sua exposição a ameaças, a, a ataques. Claro, você tá, mais, tá Exatamente. brilhando Você mais a está vitrine, tá né? com uma Vamos dizer assim, né? exposição muito maior nesse cenário de ameaças, né? Nesse mundo de hackers, de atacantes ou hackers que tentam capturar as informações confidenciais, informações de cartão de crédito, ou sequestrar informações. Então, quer dizer, sua exposição está muito maior. Então, antes era uma exposição que você não tinha. Que antes você se restringia à frente do seu caixa ali e tranquilo, vamos embora. Você está isolado, né, do meio digital, você está Exatamente. protegido do meio digital, né, cara? Você não está à frente. A tua ameaça real é o trombadinho, o assaltante que entra na tua loja, mas o assaltante digital é uma Exatamente. novidade para esse Eu cara que trouxe não até está um no dado digital, interessante, né? que é de um parceiro nosso, que é focado em entrega de soluções com a Fortinet para o mercado de varejo, que de janeiro a março, eles, na plataforma deles, que é orquestrada pela Fortinet, eles identificaram aí mais de Uhum. 100 milhões de ameaças que foram bloqueadas. Isso eu estou falando em um contexto que se restringe aos clientes que eles atendem. Eu não estou falando de um contexto Mínimo, né, global ou de um cara? contexto voltado só para 100% do varejo. Só Brasil. Isso só Só Brasil. Brasil. Só E Brasil. só Brasil? Só Brasil. Só Brasil. 100 milhões de 100 milhões que ataques foram que foram bloqueados pelas seguros, né? plataformas da Fortinet, que foram bloqueados Bloqueados, pelas né? Seguro não, plataformas da bloqueado. Fortinet, junto aos clientes que esse parceiro de negócios nosso atende, e que é 100% focado no varejo. E, inclusive, ele traz indicadores onde ele distribui isso de acordo com o segmento do varejo. Segmento de postos, de moda, de food, e ele traz isso destrinchado. Então, isso é um panorama que não tem jeito. A partir do momento que você colocou a sua cara para a internet, não tenha dúvidas, você já está sendo atacado. Por quê? Nós estamos falando aqui do próximo passo que esse cara vai ter que se preocupar agora, né? Porque muitos entraram, estão lá no digital, estão tentando, nesse momento, olhar única e exclusivamente com a forma de vender no digital, né? E como é que eu vendo, como é que eu. E a entrega, eu acho que nós vamos falar um pouquinho depois também, mas a entrega é um segundo problema que está na mão desse cara hoje, mas de fato não veio o problema da segurança ainda, né? Não é uma coisa que está na lista de prioridade do cara, né? E que vai chegar, né? Porque o que se tem hoje é uma avenida de possibilidades para os hackers do outro lado que estão vendo essa galera chegar no digital Sim, o totalmente número de ataques desprotegida, ele certo? aumentou muito depois desse momento que estamos vivendo aí do coronavírus. Ele aumentou muito porque as pessoas impulsionaram muito mais o seu acesso a meios de comunicação digital. Então, a gente está massivamente. O exemplo que você deu foi o do pico dos congestionamentos que a gente está tendo nas redes por conta desses acessos. E, consequentemente, os ataques também aumentaram. Mas um ponto que eu acredito que é muito relevante é que vamos pensar o seguinte: eu possuo a minha plataforma digital, ok. Só que ela está funcionando perfeitamente. Eu estou vendendo, não estou enxergando nenhum tipo de impacto negativo, as coisas estão acontecendo. Com exceção das ameaças que a gente caracteriza que ela tem, que ela gera um dano imediato na infraestrutura, como um ransomware, que ela vai lá e captura as informações, criptografa e fala, cara, você foi sequestrado e agora para você poder voltar a funcionar você tem que me pagar. Com exceção desse tipo de ameaça,
tá me lembrando, só para deixar o assunto até um pouco mais longo na conversa também do Tecnês, está me lembrando de quando os celulares ainda não tinha a questão dos contatos em nuvem, né, cara? E o pessoal pegava um advogado, pegava um profissional liberal que tem uma questão, imagina, de contatos muito importantes, os caras fazia sequestro do telefone do cara, o cara precisava do contato, né, Exatamente. cara? Contato é Mas tudo nessa o vida, grande né? contexto é que as ameaças hoje elas tendem a ser silenciosas. Elas não querem ser percebidas dentro da infraestrutura que ela está atacando. Então, por exemplo, se eu entrei dentro de uma infraestrutura, de um sistema que manipula informações de cartão de crédito e aquela base ela só cresce, né? Conforme eu vou vendendo, vou tendo novos clientes e estão comprando e estão inserindo as informações lá dentro dessa base. Imagina que ela só cresce. Então, qual que é a ideia, talvez, desse atacante? Cara, eu quero ficar dentro dessa base, não ser percebido e ir extraindo as informações. Então, quer dizer, o movimento de ataque que você não percebe. Exatamente. Tinha uma conversa de hacker que se falava, né, daquele hacker que rouba 1 centavo de cada conta, de cada banco, e ele nunca é percebido, porque você não ter o saldo de conta, você nunca vai perceber que estão te roubando 1 centavo, né? No meio das taxas, no meio de tudo, 1 centavo, você não- mas se o cara pegar 1 centavo, vezes Acabou, população né? global, o cara tá. É, Acabou, né? Então, assim, é o que você falou, o passo do gatuno aí, né? Tá muito total. mais, menos escancarado na E é conversa, né? tanto, Muito Caio, que o mais. que nós empregamos é que se você tem um negócio digital, ou você está exposto com algum tipo de infraestrutura digital, algum dia você pode ser atacado. Você vai ser atacado. Isso é imprescindível, dado a forma como essa mecânica acontece no mundo. O simples fato de você espetar o seu computador na rede, na internet, você já está sofrendo ataques por robôs que são espalhados pelo mundo, botnets, uma série de coisas. Ameaças que mineram Bitcoin através da carga de processamento do seu desktop e você Sim, nem percebe, nem sim, sim, sabe que isso sim. está acontecendo. Ou o seu computador que participa de uma rede zumbi que você também não faz nem ideia. Então, assim, é uma série de coisas que são muito silenciosas quando a gente fala de segurança que precisa ser aplicada. E aí, qual que é o grande diferencial? E que pode estar chegando, né, Diego? Isso uma empresa despreparada, e não vou falar mal de pessoas ou de tal, é só dando uma situação real que pode acontecer. Às vezes a empresa tem todo um processo super idôneo de tudo que ela faz, da cultura de negócios dela, da idoneidade dos proprietários. Mas às vezes lá na área de TI tem um cara que, né, Uhum. o cara tá fazendo maldade, tá usando rede, tá falando não sei o quê, o cara tá hackeando, inclusive, outras vezes lá, e não tem nenhum controle, porque tá na mão do cara esse controle, né? E isso que ele tá falando que é importante colocar travas e processos e mecanismos que de fato assegurem que a empresa tá blindada de fora para dentro, de Né? dentro para E fora o também, né? ponto Nesse sentido, né? que a gente acredita é que você vai ser atacado, ponto. Mas o importante é você ter visibilidade que isso está acontecendo. Porque o pior do que você ser atacado é você não ter visibilidade que alguma coisa de errado está acontecendo na sua infraestrutura. Então, às vezes, em muitas situações, às vezes até de primeiro momento, ou de ameaças que nós classificamos como zero day, que é algo que surge no mercado e ninguém conhece, ninguém sabe como blindar aquilo, mas baseado. O que é O isso? zero O day que a é? Só gente para pode explicar, classificar pessoal. como uma vulnerabilidade que foi descoberta em um determinado sistema. Aí vamos pensar, sei lá, em qualquer sistema, um sistema operacional, um Windows, tá? Ou qualquer outro. É Uhum. descoberta uma vulnerabilidade zero day que gera algum tipo de impacto nesse sistema. Que é um impacto de, através desse zero day eu consigo acessar remotamente esse computador e ter acesso aos dados desta máquina ou deste servidor e assim por diante. Quando a gente parte de um cenário desse de zero day, imagina que todo e qualquer fabricante de segurança da informação, ele não conhece a forma de bloqueio daquele zero day. Porém, a Fortinet, nesse contexto, o que ela faz? Ela consegue identificar, através da visibilidade que ela emprega, que o comportamento naquela infraestrutura não é mais o que era antes. E aí, baseado numa análise comportamental, ela fala, opa, estou trabalhando aqui uma visibilidade que não faz coerência com o histórico disso, e isso pode ser um problema.
sobe um alerta. E aí, muitas vezes, ou com inteligência artificial, ou com outras soluções, ou até mesmo manual mesmo, você faz uma alerta e fala assim, não, cara, isso daqui é um problema. Vou bloquear isso manualmente, vou isolar isso, vou colocar isso numa rede apartada para não se proliferar. Então, quer dizer, a questão da visibilidade é um dos pilares que a gente emprega dentro da estratégia da Fortinet. Que, obviamente, o que a gente puder blindar e trabalhar a segurança, a gente vai fazer e fazemos. Porém, não existe segurança 100%. Agora... Cara, a Renata colocou um comentário super pertinente aqui pra gente, ó. Se já estão conseguindo pegar o auxílio emergencial, imagina os hackers, né, que são bem mais capacitados. O que não vão aprontar com essa galera inocente que está embarcando no digital forceps, né? E você tem até a questão, embora tá no banco, etc, tal, o controle inicial dessa história, tem muita gente com celular vulnerável no meio dessa conversa também, né? Conectado em redes vulneráveis e tudo mais, né? Porque a maioria do pessoal que usa celular, principalmente dessa camada da população, eles não têm plano de dados, né? Eles usam Wi-Fi aberta, né? Que essa Wi-Fi pode ser um absurdo de muitos riscos, utilizam né? da plataforma Android, que é uma plataforma de sistema operacional para smartphone, que é uma plataforma aberta. Então, ela tende a ter muito mais vulnerabilidades do que se comparada a outras. Então, essa é uma outra problemática que a gente tem aí na questão do acesso móvel, né, de smartphones. Mas é algo que é um complicador muito grande, que a gente precisa ter sempre uma preocupação, estar sempre pautando isso como o nosso dia a dia. Mais uma vez, criando até um paralelo. Hoje, se você compra um carro novo, né, esse carro ele não vem mais sem airbag e ABS. É lei. Se você acessa o seu Internet Bank, você não acessa mais o seu Internet Bank se você não tiver um duplo fator de autenticação. Um token. Sim, então, com certeza. O acesso que você precisa ter até pessoal, com as suas coisas pessoais, e muito mais com os assuntos da empresa, eles precisam ter o mesmo critério de segurança que você adota para outros meios e outros fins. Não é diferente. Até pensando um pouco nesse contexto, vê se faz sentido o que eu vou te falar. Até por pura questão, por ser leigo em algumas áreas dessas nuances de ataque, tá? Eu estou conectado aqui em casa estou desprotegido e meu celular tal acabou pegando um vírus da minha rede porque aconteceu alguma questão tal, tudo e o vírus, né, entrou e tô hackeado, né? E eu vou depois com o mesmo celular e me logo no Wi-Fi da empresa quando eu vou no escritório da empresa, né? Isso pode contaminar também o ambiente da empresa nesse sentido? É uma possibilidade se a empresa ela não estiver devidamente preparada para poder suportar isso, né? A ideia é que ela esteja preparada e que ela tenha políticas para que, se caso ela venha permitir o acesso de um dispositivo móvel externo dentro da infraestrutura dela, é que ela tenha todo esse aparato para poder permitir isso com segurança. Porque se não existir, não tenha dúvida. É até um paralelo que a gente pode fazer com a questão do coronavírus. Por que todo mundo está... Sim, é por isso que eu comecei a pensar exatamente isso, Exatamente. se contaminar no lugar que está no escritório. Me contaminei, peguei um vírus no celular na rede da minha casa. Foi um dispositivo contaminado. Aí eu vou até a minha empresa, que possui, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 computadores. Acesso essa infraestrutura não está preparada para poder suportar essa ameaça. Ele vai lá e prolifera isso para 3.000, pode chegar a 3.000 computadores infectados. Não tenha dúvida. E fora aí a coisa dos vai... outros também conectados, e isso virar uma escala absurda. Absurdo, é possível, mas... Não, terrível, aliás. Diego, a gente está entrando nos 15 minutos finais. Eu queria trazer com um outro tema aqui para essa pauta que está de suma importância. Era um tema que ia assustar todo mundo em agosto, estava muita gente conversando, se preparando, mas até por conta de tudo isso foi adiado também os prazos, não foi só por questão do corona, mas foi adiado esses prazos. Eu queria que a gente entrasse num tema aqui do LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Está todo mundo aí que está entrando no digital, está tentando capturar e-mail de cliente, porque os caras não tinham base. Ninguém tinha base de cliente, certo? Ninguém tinha CRM. Fiz uma pesquisa no ano passado com 150 maiores varejistas, 42% não tinha plataforma de CRM. O cara não sabe quem é o cliente que está entrando no negócio dele, tá? Partindo desse pressuposto, está todo mundo desesperado em ter cliente, carteira, telefone, etc. Está buscando esses dados.
Só que a gente sabe que existe uma série de restrições que estão a caminho e vão vigorar e que vão ser extremamente pesadas para todo mundo, para qualquer tipo de negócio. Queria que você colocasse um pouquinho, explicasse para o pessoal o que é LGPD, a partir de quando vigora e como é que vocês podem apoiar esse cara nesse processo, quais são os Legal. riscos desse processo, tá? Bom, contextualizando um pouquinho mais sobre essa questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, o meu ponto de vista é que ela vai ser extremamente benéfica para o Brasil, como linhas gerais. Até porque, se a gente for olhar ali um pouco do nosso histórico, né, de como o dado das pessoas era tratado há poucos anos atrás, era simples você ir na Santa Efigênia e comprar um CD com todas as informações aí de imposto de renda e tal. 5.000 e-mails, não sei o quê, Cara, UOL, era BOL, normal, era normal. Hotmail, etc, Eu lembro que etc. no início da minha carreira eu trabalhava em uma loja de informática que para poder disparar um mailing, né, da oferta e tal, eu ia na Santa Efigênia comprar esse mailing lá, que era um CDzinho, o patrão mandava eu ir lá comprar aquilo, beleza. E manda lá o spam pro cara. Diego, Pois é. quem nunca? E, Quem e nunca? toma-lhe pau lá no spam, né? Então, essa questão do dado é algo Exatamente. que era muito banalizado no Brasil. A forma como você trata o dado da pessoa. O dado é um bem seu, é uma informação sua. Nos eventos, né, você pegar os eventos também, uma das coisas mais valiosas de um evento Exatamente. é o mailing desses eventos, né, com o cadastro de cliente, etc. Que o cara lá bipava e tinha o Exatamente. e-mail do cara, né, de alguma Exatamente. forma. Era um jeito E o fácil ponto da de ter o LGPD, o que é cadastro. legal é que, por ser uma lei, ela vai atingir desde do pequeno varejista, do comerciante, da padaria da esquina, até o maior varejista do Brasil. Todo mundo estará enquadrado e terá que seguir os critérios da lei. Ponto. E o critério da lei, ele basicamente se restringe no quê? A você permitir ou não da utilização daquele dado confidencial e da pessoa ter o direito de falar, ó, eu permiti que você utilizava do meu dado confidencial, aquele dado que eu te forneci, mas agora eu não quero mais que você utilize ele. Então a empresa ela tem como obrigação, falar, Sim. então, ok, eu não vou utilizar mais, está aqui a evidência de que eu não vou utilizar mais a sua informação. Então, assim, falando de uma forma bem simples, existe uma série de complicações por trás disso para que essa dinâmica funcione efetivamente. Mas é possível, porque o modelo que o Brasil está adotando é um modelo que vem da Europa, que foi atualizado há 2 anos atrás, Sim. sofreu uma atualização, mas é um modelo que já era que já estava em vigor na Europa há muitos anos. Mas A data hoje da LGPD começa a valer a partir de quando para as a empresas de partir de pequeno e médio porte? agosto Para de todo mundo, aliás, né? 2021, postergou um Um ano. ano, né? Né? Postergou. Então, é um ponto assim que é muito complicado e a gente precisa tomar muito cuidado. E mesmo as empresas. Imagina que a LGPD eu costumo dividir ela em dois blocos, né? Que é o bloco da tratativa da informação, como você categoriza, como você organiza essa informação dentro da empresa e como você vai trabalhar com ela, obedecendo todos os critérios da lei, e também a camada que é relacionada à proteção dessa informação. Uma coisa não pode conviver sem a outra. Tá? Ok. Então, por exemplo, eu tenho toda essa tratativa da informação, porém eu não tenho mecanismos que evitam que essa informação seja vazada, que ela saia da minha infraestrutura sem a devida autorização. A empresa que não tiver isso enquadrado dentro do seu plano para atender a lei, ela terá sérios problemas. Porque ela pode ser tratada com negligência com relação a esse tema, da proteção dessa informação, e aí ter lá o impacto da multa, que pode ser de até 2% do faturamento da companhia, limitado a 50 milhões. Então, assim, é algo muito pesado, pensando Fantástico. em... Não dá Não dá para para correr correr isso, risco. principalmente E pequeno, olhando né? essas duas camadas, né, da tratativa da informação, como você organiza ela. Só colocar uma coisa que o risco é de simples denúncia, né? Porque, vamos lá, eu sou a lojinha da esquina, entendeu?
e começo, peguei um mail de um cara, peguei o seu mail uma vez que você foi comprar comigo, Diego, e fico disparando spam, disparando spam, disparando spam para você, e você, em determinado momento, vai naquela listinha que todo mundo tem no e-mail lá, descadastrar o meu e-mail, né? Coisa simples, né? Só que eu, não vou descadastrar ninguém, continua a te mandar o spam, entendeu? Nessa história. Então, para aquele cara que continua fazendo, não observar essas questões onde as pessoas, o opt-out dessa história aí, que é o cara falou, quero sair fora dessa lista sua, né? Ele corre o risco de ser denunciado e Sim, tomar essa sim, multa de também. cara. É Aí isso é mesmo, com né? relação a um critério da lei, que é o de falar assim, ó, ok, que você estava utilizando a minha informação, autorizei você a fazer isso, mas não quero mais. E aí você insiste em utilizar, aí você pode ser impactado, sim, pela lei e pela questão da multa. Tem muita gente vendendo pelo WhatsApp hoje, né? Tem muita gente vendendo pelo WhatsApp e conseguiu telefones de pessoas, assim, né? Pelo amigo, pelo contato, por fulano, por lista de alguma. Tá disparando o WhatsApp, tá disparando por spam, etc. Total, Isso também é total. risco, certo? A informação você precisa definir qual que é o meio de comunicação que será tratado ela. Se você começa a abrir esses meios de comunicação, ela começa a ganhar proliferação e, cara, ela vai estar em qualquer lugar, em todos os meios de comunicações existentes. E aí você ter controle disso, gerenciamento, é muito complicado. E o trabalho da É Fortinet complicado. nesse contexto Pessoal, de mais LGPD é justamente de trabalhar nessa camada que é o da proteção do dado. Ou seja, pô, proteção. Eu da tenho proteção. toda a minha organização dessas informações, obedecendo todos os critérios da lei, de como eu trato, como eu utilizo essa informação, dando respaldo para o usuário, para o dono dessa informação, tudo certo. Porém, tem a camada de proteção. Essa camada de proteção trabalha para poder inibir e evitar que essas informações sejam vazadas indevidamente. Mas, pô, pode ser que aconteça um vazamento de informação, mesmo assim? Pode. Porque a gente tem que partir do princípio que não existe segurança 100%, principalmente no meio digital. Então, o que vai acontecer Sim. nesse contexto? Você pode ser, sim, autuado como empresa e falar, ó, você teve um vazamento de informação aqui vinculado à Lei Geral de Proteção de Dados, você precisa se retratar, você se retrata, vai ser, a ideia é que seja feita uma análise sobre esse vazamento da informação. E se você tinha toda uma infraestrutura que respaldava aquilo para evitar esse vazamento de dados, mas mesmo assim aconteceu, é entendido que é como se fosse uma fatalidade. Assim, cara, isso tinha que acontecer porque explorou uma vulnerabilidade zero day que ninguém conhecia e, cara, não tinha Cristo que faria alguém bloquear isso. E aconteceu. Mas, ó, estou trazendo todas as evidências, tenho a visibilidade do porquê que isso aconteceu, por onde aconteceu, e já estou trabalhando a blindagem disso para não acontecer mais. Ponto. Você não será multado por isso. Esse é um ponto importante, é estar fazendo pelo menos, né, cara? Ou, no mínimo no gerúndio, né, como a gente fala, cara. No mínimo no gerúndio, executando, fazendo, né, alguma coisa nesse sentido. A gente está caminhando para os minutinhos finais aqui, Diego. Eu queria que você fizesse uma síntese ali de como você vai apoiar o varejista e as pessoas que estão assistindo a gente, tanto no contexto home office e e-commerce, tá? E também falasse para as pessoas que querem entender esse modelo de negócio da Fortinet e tal, quais são as maneiras de contatá-los, né? Como é que o pessoal Não, entra em contato com perfeito. vocês nesse Bom, momento? a Fortinet ela possui uma iniciativa própria, como fabricante mesmo, de dar um apoio a, a determinados varejistas nessa consultoria, de entender como é que está o caminho dele, não só de como ele foi para o digital, mas de como ele está no digital, até para pensar em customizações de custos, de infraestrutura e tecnologia, tá? Mas também no apoio do varejista que talvez ainda não se digitalizou e quer se digitalizar tendo a pauta de segurança como uma premissa, que é a recomendação que a gente dá. Vá para a digitalização com segurança, porque para você empregar isso depois que essa digitalização tiver acontecido, ela é mais difícil, vai ser mais dolorosa. E pode ser que você faça Sim. isso só quando você sofrer algum tipo de impacto. Então é na dor. E a gente não quer evitar que você sinta essa dor. E as formas de. Só fazer eu falei, muita gente entrou no digital agora, tá vendo que não era um bicho de sete cabeças, e nesse momento tá vendendo muito menos do que estaria vendendo lá atrás se tivesse entrado com menos Exatamente. pessoas naquele momento, né?
Então esse é um dos impactos possíveis, né? É o que você falou. Tardar não é uma Não, opção hoje do não é. digital, com Eu diria certeza. que não é. E a Fortinet, dentro desse trabalho que nós exercemos no varejo, nós possuímos parceiros que são focados no atendimento do varejo. Então, pessoas que conhecem diretamente o varejo, que só atuam nesse mercado, que conhecem todas as dores e conseguem entregar não só soluções voltadas para a segurança do varejo, mas soluções também pensando no core business desse varejista, desde a plataforma de digitalização, ou até o PDV e assim por diante. Então, a gente consegue trabalhar isso daí, eu diria que em alguns contextos até fim a fim, pensando numa arquitetura mais abrangente. E as formas de trabalhar esse contato Uhum. conosco, para os interessados, eu posso disponibilizar o meu contato, aí eu não sei, Caio, como que a gente pode fazer isso, mas através do site. O pessoal tem aqui em cima na live, né? Aqui em cima na live tem o seu Perfeito, perfil, o pessoal consegue tranquilo. acessar você aqui. Consigo ajudar através desse contato, mas também no site da Fortinet a gente possui uma série de informações relacionadas às recomendações que a gente tem para o trabalho home office, por exemplo, de algumas diretrizes, e lá você consegue fazer um cadastro e Legal. pedir que você tenha contato com algum representante nosso. Fantástico. Bom, Diego, queria te agradecer a presença, cara, foi um papo muito bacana. Tenho certeza que o pessoal sai com bastante ideias e insights aí para entender um pouquinho, né, os riscos do home office, como se proteger também, agora que a gente vai ter bastante funcionário nessa história, na questão do e-commerce e também no LGPD, né, cara? São 3 pontos aí que a gente usou aqui nessa live, eu acho que foram de suma importância o pessoal que tá com a gente. O pessoal que tá com a gente, os 2 últimos minutinhos finais, só queria dar um recado para vocês. Amanhã tem uma live muito bacana da Mercado e Consumo, às 8 da manhã, sobre pessoas, tá? Mercado e Consumo em Alerta. Vale a pena, vai lá no mercadoeconsumo.com.br para obter maiores informações. Amanhã, 8 horas da manhã, dá tempo de se inscrever ainda rapidinho. E amanhã, às 11 horas da manhã, nós vamos estar recebendo aqui o Alan Barros da Pulse, né, que é uma agência focada aí em digital, focada no digital para o varejo também. Também tem uma solução que chama Acelera aí, que é uma solução muito legal que eles têm. E nosso papo vai ser sobre o novo normal na comunicação, um papo imperdível para você entender os novos rumos aí da comunicação, do marketing, para se comunicar com os seus consumidores. A gente encerra essa live por aqui. Diego, muito Perfeito, obrigado. obrigado, Se pessoal. vê em Um breve, abraço, até pessoal. mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até amanhã.